e sempre convivi com a dificuldade dos empresários em entender os números do negócio e saber o que é que dentro das operações deles está, o que é que estava trazendo o resultado, o que contribuía positivamente e o que contribuía negativamente. Tá? Então, com base nisso daí, nessa dor dos empresários, onde eu fui me capacitar para estar justamente oferecendo um produto que traga essa visão. Eu escolhi um caso que eu acho bem interessante, é um cliente que a gente trabalha com ele já há 5 anos, tá? É um empresário que tem alguns empreendimentos específicos, ele tem um posto de combustível e dentro do posto de combustível ele tem uma operação de uma loja de conveniência de grande porte, tá? Então, o que é que ocorre? Esse posto ele fica na região metropolitana de Recife, funciona já há 37 anos, tá? Um empreendimento bastante antigo, e que ele foi crescendo a loja de conveniência dele, o empreendimento como um todo, e principalmente a loja de conveniência, de acordo com a região. A região foi se desenvolvendo, porque a loja de conveniência dele tinha 500 metros quadrados. Então, né, fica difícil você imaginar uma loja de posto de gasolina num porte desse, né? Mas assim era o empreendimento dele. E foi assim que ele foi crescendo, porque essa era a demanda da clientela dele, uma demanda de cliente residencial, tá? Mas, como eu disse, como já afirmei, há uns 7, 8 anos, foi havendo uma mudança na região, e aí desenvolveu-se um polo comercial, e aí supriu a necessidade dessa população, e ele começou a perder receita, né, para esse polo, porque começou a ter supermercado, né, começou a ter mercearias, né, mini mercadinhos, enfim, que começaram a tirar essa clientela e ele se viu com um movimento menor. 18 funcionários, tinha um faturamento legal, se você olhar para a porta de loja de conveniência, certo? Mas ele tinha um problema sério de identidade no negócio, né? Todo mundo que passava pelo posto, veio aquela loja lá no posto e você imagina que é uma loja de conveniência. Quando você entrava na loja, tinha um apelo muito grande para o lado da padaria, né? E aí todo mundo é uma padaria, né? Aí você já começa a mudar a expectativa do cliente. Quando você adentrava mais um pouco no negócio, aí você via com uma grande área e aí dava a impressão de supermercado. Aí pronto, era uma confusão na cabeça do cliente. Eu estou na conveniência, estou na padaria, estou no supermercado, né? Então isso, para o negócio dele, isso trazia uma imagem assim que ele não conseguia ter essa definição para o cliente. O cliente ficava confuso com onde é que eles estavam, né? E isso é muito importante porque as expectativas em relação a preço de comercialização, né, do que você vai trabalhar de produtos, isso tudo é fundamental, né? O cliente, né, diz assim, eu vou ali numa quitandaria, então você sabe que vai encontrar uma diversidade enorme de frutas, verduras e mais alguns itens de mercearia. Você vai no supermercado, você vai ter que encontrar uma vasta gama de produtos, mas que todo mês ele girava aí com um prejuízo aí que oscilava aí de 6, 7, às vezes até 10% de prejuízo. 18 funcionários, tá? Um ticket médio, um ticket médio legal, né? Mas assim, em relação a ser loja de conveniência, tá? Mas a venda por funcionário é muito baixa. E uma operação complexa, porque quando você pega a padaria com produção, né, você tem muitos controles a serem feitos, as possibilidades de perdas, né, de produto, né, seja ela que tipo for, né, é muito grande, né? Então tem que ter muitos controles. E como eu já coloquei, esse empresário ele tem outros empreendimentos onde essa atividade não é a atividade principal. Então, ele não é um negócio que ele vive lá dentro, vivencie muito. Ele administra muito bem os negócios dele, mas esse negócio em particular gera muita demanda de trabalho, gera uma receita infinitamente menor do que a gasolina, né, que é o combustível, né, que é a atividade principal, e é uma atividade secundária à atividade principal. E todo mês dando prejuízo, e ele dizia, poxa, eu não posso deixar de ter essa atividade, porque essa atividade é complementar ao posto, né? Ela chama para o posto também. Aí, não, vamos ajustar. Aí foi quando nós definimos, depois de muita conversa, o que é que ele queria ser. E ele disse, não, eu quero ser de fato uma loja de conveniência.
ser o que eu estava sendo foi para um momento. E esse não é mais o meu negócio, né? Eu não vou entrar por essa parte. Eu não vou investir para ser um supermercado. Eu não quero isso para mim. Eu disse, então, tudo bem. Então, vamos entender o seu negócio, né? Para a gente ver como poder conduzir e fazer com que o negócio se torne lucrativo. O que é que cada grupo de produto, o que é que cada linha, o que é que cada centro de custo está deixando de resultado aqui para esse empreendimento? E aí foi quando nós começamos a detalhar, de fato, os números, né? Quando nós fomos ver o cadastro de produtos, para poder justamente começar a tirar relatório para dizer, centros de custos, definimos 3 centros de custos, lanchonete, padaria e conveniência, tá? São 3 operações distintas. Fizemos lá a alocação dos custos diretos, criamos critérios de rateio de custos indiretos e criamos os 3 centros de custos. Sendo que quando nós íamos para o sistema ele não trazia informação detalhada. Ele estava com um sistema tão cheio de informação que ele tinha 23 mil itens cadastrados no sistema. Cadastro de triplicidade, não era nem de duplicidade, né? Partimos para um trabalho de formiguinha de fazer o recadastramento de todos os produtos. Foi feito um recadastro, esse número caiu aí para pouco menos de 5 mil itens, né? Mas aí nesse recadastro, nós criamos, além dos 3 centros de custo, nós criamos grupos e subgrupos. Aí, a partir daí, nós começamos a entender o quanto cada linha de produto, cada subgrupo deixava de resultado, quanto cada um tinha de margem de contribuição, né? E, logicamente, existia uma margem de contribuição dentro da estrutura dele, existia uma margem de contribuição ideal, que a gente buscava, né, de uma forma geral, mas que não chegava a essa margem de contribuição, né? O negócio dava prejuízo. Com base nessa margem ideal que nós estipulamos, nós fomos vendo a margem individuais de cada linha de produto. E identificamos também, fizemos a velha curva ABC, né? Para ver quem contribuía com quem, tanto em faturamento como em lucro bruto. Quem são aqui os principais, né? O que é que nós precisamos trabalhar, tá? Nesse momento, o que foi muito importante para a gente foi ter a visão de que agora seria uma loja de conveniência, tá? Por quê? Porque a partir daí a gente partiu para ter uma nova marcação de preço, uma nova forma de precificação. Todo mundo sabe que quando você vai comprar uma Coca-Cola, uma Guaraná Antártica, numa loja de conveniência, você não vai pegar pelo preço de supermercado, né? E como ele não tinha uma identidade, né, muitas vezes a marcação dele ficava próximo de supermercado, mas sem ele ter porte, volume de negócio que comportasse uma margem tão pequena, tá? Então, fizemos todo um trabalho de novos markups, né? Definimos markups para cada subgrupo de produto. Então, quando a gente pegar, digamos, o grupo de bebidas, aí tem lá uísque, vinho, cerveja, água, refrigerante. Para cada um, definimos novos markups, fizemos pesquisa de mercado, com quais eram os preços que se trabalhava, quem seriam nossas concorrentes naquela região, tá? Qual o impacto que teria. Tivemos que fazer um trabalho grande com o gerente, né? Porque ele ainda tinha essa visão de que a precificação ia ficar alta. Então, foi um trabalho muito árduo de convencer de que agora era uma nova realidade, era uma nova empresa, tá? E optamos também por ter descontinuidade de alguns grupos de produtos, algumas linhas de produtos. Então, por exemplo, quando a gente ia para picolés e sorvetes, que é um item bem tradicional de loja de conveniência, ele trabalhava com 4 marcas. E a gente terminou trabalhando só com uma. Porque das 4, uma respondia por 80% das vendas. E as outras, era tudo pequenininho, cada uma com seu freezer. O picolé chegava quase a vencer, né? Não vencia porque o fornecedor trocava. A conta de energia lá em cima, aí disse,
não adianta. Se é para a gente fazer a opção de dar descontinuidade nesse fornecedor. E assim fomos diminuindo. Tinha produtos que, por exemplo, trabalhava com revistas. Então, revista era um negócio com uma venda baixíssima, você tinha que vir na editora buscar a revista, aí tinha um camarada que saía, e o carro que ia buscar, que ia voltar, que ia descontinuidade, né? E assim fomos fazendo isso. Agora, tudo isso com base em número. Não foi nada por simplesmente, por feeling, né? Eu acho que é isso, né? Tira esse item. Não. Curiosidade, Alexandre, curiosidade. Ele conseguiu reduzir para quantos itens? Você falou que tinha 23 mil, né, no cadastro, aí muitos em triplicidade, aí reduziu para Isso. em torno de 5 mil itens. E aí depois que ela virou desse limpa. Isso, depois dessa virada de chave aí. Vitor, hoje ele gira aí na faixa de 3 mil itens. Assim como fornecedor também, foi uma questão que mudou muito. Ele recebia por mês quase 100 notas de fornecedores. Hoje recebe por mês 50 notas. Isso por causa de duas ações. Uma, porque a gente diminuiu o número de fornecedor, tá? Porque vendedor, a função dele é vender, né? Então, logicamente, que ele batia lá na porta, tem aqui, não sei o que lá. Então, às vezes, alguns itens de conveniência não são comprados direto do fabricante, eles são comprados de distribuidoras. E às vezes você tinha meia dúzia de distribuidora onde uma ou duas podia resolver tudo, né? Mas aquela coisa, você vai criar uma amizade com o vendedor e vai isso, é quando vê uma notinha de 100 reais de um, de 200 reais de outro, pô, bicho, vamos concentrar aí em 2 ou 3 caras, porque não existe ninguém que é mais barato em tudo, nem ninguém que é mais caro em tudo. Né? Então, acaba atingindo a meta do fornecedor e não atinge a sua meta própria, né? Exatamente, aí gera muito trabalho internamente, aí gerava muito trabalho, é mais uma nota para lançar, mais 3 boletos para pagar, mais não sei o que lá, então quer dizer, isso tudo foi feito. E uma mudança grande que houve, essa eu acho que teve duas mudanças grandes. Uma que foi bastante impactante foi a questão da padaria. Tá? A padaria tinha 4 pessoas no setor, certo? E fazia do pãozinho tradicional, lá do pão francês, a pão doce e alguns outros quitutes, algumas coisas assim. Hoje nós não temos mais nenhum específico só de padaria. Tá? Hoje toda parte de pão, lógico, diminuiu o mix, mas toda parte de pão ela é com pão pré-fabricado. Tá? Então é só você fornear, né? Qualquer um pode chegar lá e fornear, os funcionários foram capacitados, né? Então isso diminuiu bastante a questão de mão de obra. E essa foi uma grande mudança, essa mudança na padaria, essa questão da produção. E o maquinário? O maquinário ele conseguiu vender da padaria? Rapaz, hoje ele já começou a se desfazer, Vitor. Como ele tem, assim, na verdade ele tem outros empreendimentos e ele tem um outro empreendimento que utilizou alguns maquinários, porque também lida com alimentos. Tá? Então ele fez a transferência entre empresas. Algumas coisas foram vendidas, né, e outras coisas foram transferidas, tá, de empresas. Mas outra mudança grande que houve foi a questão da redução do tamanho. Né? Como eu disse, ele funcionava no empreendimento de 500 metros quadrados, né, porque tinha toda essa gama de produtos e essa perspectiva de negócio, mas aí mudou para 200 metros quadrados, que ainda é uma área bastante significativa do tipo de negócio, uma área ampla, bem agradável. E os 300 metros, no primeiro momento ele deixou lá fechado, né, para ver como as coisas iam caminhar. Aí foi quando ele teve uma sacada boa também, encomendou um estudo de mercado, né, que era para poder ver que negócios complementares à atividade dele e as necessidades da região poderiam ser exploradas naquele espaço. Porque ele, por ser um empreendedor nato, então, assim, quer empreender, né? Ele quer ver negócio, né? Mas, logicamente, bom, a depender do que der, eu mesmo empreendo. Se não, eu vou criar espaço de locação, certo? Mas esse espaço aí, focado a que eu vou locar, né? O negócio é dele, ele não tinha necessidade, né, de fazer essa locação a qualquer um.
né? Então, assim ele fez, né? Depois de um tempo, aí ele converteu os 300 metros de áreas em 3 lojas de 100 metros, tá? E hoje as 3 lojas estão alugadas, né? Dentro do estudo de mercado, o item que o negócio que mais apareceu foi farmácia. Inclusive, aí a farmácia alocou uma loja, né? Depois a farmácia já alocou a outra, tem 2 lojas com a farmácia e um outro é um outro negócio, de roupa, né? De roupa moda feminina, tá? Mas que aí, como tem espaço, já está pensando em até já começar a criar outros espaços, enfim, para fazer isso aí. Mas o que é que ocorre? Com essas mudanças todas, lógico que, como eu disse, nós trabalhamos com esse cliente há 5 anos, né? Temos uma parceria aí há 5 anos. E essas mudanças foram sendo feitas paulatinamente, todas com muito estudo, com muito cuidado, né? Sempre mantendo lá a qualidade.